abençoando a nossa saúde e também o trabalho que nós ah, realizamos na Igreja do Senhor, como cooperadores que somos, como escravos que somos, como servos inúteis que somos, porque não fazemos além do que devemos fazer. Obrigado, Pai, pela viva esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoe agora nosso diálogo sobre a Tua palavra, que foi escrita para revelar aos irmãos da Ásia, no primeiro século, as coisas que iam acontecer em breve, diante das tribulações e perseguições e sofrimentos que eles enfrentaram. E serve de exemplo para nós. E diante das dificuldades, temos que olhar para o alto, de onde vem a nossa esperança e o nosso socorro, e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, então, bem-vindo aí a turma que está chegando. Olha, eu estou com Alzheimer, então eu estou esquecendo o nome de todo mundo. Então, eu estou vendo aqui Dona Elci, eu estou vendo aqui um lado negro da câmera. Deve ser quem? Lá de São Paulo, nem lembro o nome mais. Né? Deve ser. É o Evanildo. O Evanildo. O Evanildo. Boa tarde. O Ronaldo. Nossa irmã Elci. Que Deus abençoe ricamente todos vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a gravar a aula de hoje. Só como lembrete, nós vimos que o livro de Apocalipse ele foi escrito e os escritos, né, e a mensagem iam acontecer em breve. Quando Deus queria falar de algo que ia acontecer longe do tempo do escritor, ele usava a expressão para que o autor do escrito selasse, porque as coisas estavam ainda longe de acontecer. Nós vamos ver uma passagem que fala isso. Mas os acontecimentos no livro de Apocalipse são descritos como estando próximo de acontecer. Também foi escrito para confortar os discípulos de Cristo que estavam sofrendo terrível perseguição por parte do Império Romano. O próprio livro vai falar quem é a besta, vai falar quem é o dragão, vai falar para nós quem é a meretriz, a Babilônia. O próprio livro, ele em si, ele fala de uma forma clara, objetiva, a todos nós sobre esses personagens, e no tempo certo a gente vai identificar esses personagens. Também vamos ver que enquanto a igreja está sofrendo perseguição, fome, sofrendo peste, sofrendo a morte, ela tem que pregar o evangelho de Jesus Cristo. Jesus sempre foi muito transparente conosco, dizendo que em meio às dificuldades e tribulações nós devemos anunciar e pregar o evangelho. E vimos também que o reino de Deus não é desse mundo, o reino de Deus é espiritual. E aí Jesus se revela, e nós vimos que a primeira ação de Jesus foi estabelecer a sua graça sobre a igreja, mas também o juízo. Por isso que você lendo as cartas de Deus às igrejas na Ásia, ele elogiou cada congregação, ele censurou onde as igrejas estavam falhando, e ele chamou a igreja ao arrependimento, dizendo que se ela não arrependesse, Deus a visitaria em juízo. Então, e o mesmo procedimento Deus vai fazer com Roma. Deus vai estender a sua graça sobre o império, tentando trazê-los ao arrependimento. Mas, infelizmente, eles não vão se arrepender, e porque eles não vão se arrepender, Deus então estabelece o juízo sobre o Império Romano e realmente destrói o Império Romano dentro do seu tempo. Só para você ver o valor, né, das cartas, eu vou só relembrar uma das igrejas, das 7 que nós já falamos, para que você possa relembrar. A igreja de Filadélfia.
Nós vivemos num mundo bem estável ultimamente. Nós estamos vivendo uma instabilidade muito grande financeiramente, economicamente. Estamos sofrendo uma instabilidade na área da saúde, estamos sofrendo instabilidade diante das autoridades e até mesmo dentro da própria igreja. Muitas vezes passamos por instabilidade. E a igreja da Filadélfia, para informação dos irmãos, a cidade, ela estava sempre sofrendo terremotos. Várias vezes a cidade passava por... Alguém está com o microfone ligado e está trazendo interferência. Ok. Aí, quando você quiser falar, você levanta a mão ou liga. Aí, se não dá microfonia, e aí a gente fica bem perdido, né? Ok. Lembrando da igreja de Filadélfia, da cidade, a cidade vivia constantemente sacudida por terremotos. E no ano 17 depois de Cristo, houve um grande terremoto na cidade de Sardes, que abalou a cidade de Filadélfia e praticamente quase destruiu a cidade. Por isso que Deus falou que ia fazer com que a igreja fosse estabelecida coluna e santuário. Ou seja, Deus conduziria a igreja para a estabilidade. Ela é santuário, né? Coluna e baluarte, mostrando a estabilidade. Mas também Deus falou que a igreja receberia um novo nome. Por que Deus falou isso? O nome de uma pessoa fala quem é a pessoa, fala o caráter da pessoa. E a cidade de Filadélfia mudou de nome várias vezes. A primeira vez, depois do terremoto, que ela ficou totalmente destruída, o Império Romano a reedificou. E aí trocou o nome da cidade como a Nova Cesareia. Ou seja, a igreja da Filadélfia, a cidade da Filadélfia, mudou de nome, Nova Cesareia. E mais tarde, na época do imperador Vespasiano, eles mudaram o nome de novo da cidade para o nome de Flávia. Por quê? Por causa do nome do imperador, Flávio Augusto Vespasiano, né? Augusto é título, Flávio era um apelido e realmente o nome dele era Vespasiano. Então Deus usa o que está acontecendo no mundo para falar com a sua igreja, para ajudar a sua igreja a perceber a sua vontade, a sua realidade. E aquela igreja, mesmo diante da instabilidade, eles tinham que sair de suas casas e morar fora em barracas, por causa dos constantes terremotos. Lembrando os irmãos que a igreja não só enfrentava terremotos, como a igreja de Sardes, que foi destruída a cidade no ano 17 depois de Cristo, e mais tarde reconstruída. Filadélfia foi completamente destruída, também reconstruída, e ela foi mudando de nome. Por isso que Deus falou à igreja de Filadélfia, vou dar um novo nome. A ideia é que os irmãos estavam criando um bom e desenvolvendo um bom relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus, essa amizade com Deus, levaria aquela igreja à estabilidade. Por isso que ele falou de coluna, de baluarte, um novo nome, mostrando aquele relacionamento aprofundado com Deus, e falou que ele abriu uma porta de oportunidade. Lembrando os irmãos que a cidade de Filadélfia foi reconstruída com um propósito, divulgar a doutrina helenista, ou seja, fazer com que de Filadélfia o mundo todo adotasse a cultura grega. Então Deus falou: eu tenho uma porta aberta para que vocês façam que o evangelho seja conhecido em todo o mundo. Está vendo? Você vê que Deus sabe o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo com a igreja, e ele usa os acontecimentos da cidade para falar com a igreja.
Ele também falou que eu tenho a chave de Davi, Deus falando, que ele tem autoridade, que nada está acontecendo sem o conhecimento de Deus, sem a permissão divina. E a igreja de Filadélfia, eu só estou dando um resumo, diz Deus que guardaria a igreja de uma grande tribulação que viria sobre o mundo daquela época. Então, Deus ia proteger a igreja de Filadélfia da grande tribulação que viria sobre o mundo no tempo de existência da igreja, porque aquela igreja guardou a palavra de Deus. Porque ela guardou a palavra de Deus, Deus ia guardá-la da grande tribulação que viria sobre o mundo inteiro para experimentar o homem ou os homens da terra, naquela época. Por isso que o texto fala, o livro em si fala dos acontecimentos em breve. Jesus usou a expressão várias vezes, venham sem demora, as coisas em breve estão para acontecer. Se você ler o profeta Daniel, daqui a pouquinho a gente vai ler, no capítulo 8, verso 26 ou 27, Daniel ele escreveu mais ou menos no ano 530, e ele relatou coisas que iam acontecer 200 anos depois. Falou com precisão sobre o Império Grego, deu detalhes. Uma das razões porque cremos que a Bíblia é a palavra de Deus é que quando ela toca na história da humanidade, ela toca com precisão. E Daniel ia revelar. Então Deus falou: não, sela. Porque o que você acabou de saber vai acontecer longe do tempo que você está escrevendo. Então, eu gostaria que você abrisse só rapidamente Daniel, capítulo 8, versículo 28, 26, para você ver que Daniel, ele escreveu, na verdade, ele escreveu até o Império Romano, até o juízo final. Mas quando ele ia falar sobre o Império Grego, e falou com bem muitos detalhes, e ele ia registrar, e Deus falou: não, sela. Por quê? Porque o que vai acontecer distante. E vê Daniel 8, versículo 26. Ele teve a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Aí Deus disse: tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distante. Então, ele escreveu no ano 500 e pouco, e ele, aqui no capítulo 8, ele está falando do império e da dominação do Império Grego, que aconteceria 200 anos depois dos seus escritos. E Deus falou: e o que vai acontecer, Daniel, vai acontecer muito distante do seu tempo. Mas quando você olha para o livro de Apocalipse, a primeira coisa que sai no verso 1, as coisas em breve devem acontecer. Capítulo 1, verso 3. E ele vai repetindo o tempo todo, as coisas em breve, venham sem demora. E quando ele tratou com as igrejas, você olha capítulo 2 e 3, ele tratando com as igrejas, ele estabelece a sua graça e, ao mesmo tempo, o seu juízo. E ele disse à igreja: se vocês não se arrependerem, eu vou excluir vocês. Eu vou matar os seus filhos. Eu vou colocar você de cama. Eu vou colocar em grande tribulação os que prostituíram. Então, o que você percebe, e nós vamos resgatar isso, é a presença de Deus. Deus se faz presente na igreja. E Deus faz presente no mundo. E Deus, como no Velho Testamento e no Novo, ele vem ao nosso mundo. E ele estabelece a sua graça, mas ao mesmo tempo o seu juízo. Ele retribui graças sobre graça, mas ao mesmo tempo a sua ira, a sua indignação sobre as nações, sobre a igreja. E infelizmente nós às vezes perdemos essa visão da presença de Deus, seja na igreja ou no mundo. E nós vamos ver isso daqui para frente agora,
Vamos entrar no capítulo 4, e aí agora o livro vai andar com mais rapidez, porque não tem muita coisa para explicar. O próprio livro se explica à medida que a gente vai lendo, e então eu peço para você abrir no capítulo 4, lembrando aos irmãos que o imperador, ele tinha uma guarda, que nós sabemos que era a guarda pretoriana, que fazia a defesa do imperador. Era quase impossível alguém chegar perto do imperador ou atingir o imperador. O povo, a própria igreja, via o imperador cercado da guarda pretoriana, e seria quase impossível tocar no imperador. Mas não diga isso a Deus. Seria impossível para os homens, mas não para Deus. Então, Deus, no capítulo 4, ele quer que a igreja dele vê a sua guarda pretoriana. Eu estou usando a história de Roma para trazer a ideia que Deus revela no capítulo 4. Vamos ver. Capítulo 4, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, quais coisas? A graça de Deus sobre as igrejas, a proteção de Deus sobre as igrejas, o juízo de Deus sobre as igrejas na Ásia, de Éfeso, Esmina, Sardes, Filadélfia e as demais igrejas. Ele estabeleceu a sua graça e o seu juízo. Pedro disse, antes de Deus falar às igrejas da Ásia, que o juízo de Deus começa na igreja. E se o juízo de Deus começa na igreja, onde vai comparecer o ímpio? Então, Deus, ele está ativo. Ele estende graça sobre a igreja. Todo domingo ele nos lembra, na hora da ceia do Senhor, o que ele fez por cada um de nós, na hora da ceia. E você lembra os atos de Deus a seu favor. Na hora da ceia, você lembra, porque ele te chama a olhar para si mesmo. Você olha para si mesmo e julga a si mesmo. Você vê suas falhas, suas fraquezas, suas lutas, e você revela diante de Deus e pede a graça, a misericórdia. Mas também na hora da ceia do Senhor você lembra do futuro, a volta de Cristo, o juízo. Então, por isso que a ceia do Senhor é importante para a igreja de Deus, porque nos faz lembrar do passado, do presente, do futuro. E se eu não arrependo dos meus pecados, eu já sei que Deus vai me julgar. Nós vemos isso nas igrejas do Novo Testamento. E Deus é o mesmo ontem, hoje, e é para sempre o mesmo. E se eu não arrependo, Ele vai me colocar doente de cama, vai me colocar em grande tribulação, vai matar meus filhos. Ele falou isso com a igreja de Corinto, ele falou isso com a igreja daquela que tinha Jezabel, a igreja de, se eu não estou enganado, de Pérgamo, que ele fala contra as obras de Jezabel. Então, depois dessas coisas, Deus estabeleceu a sua graça e o seu juízo e disse, eu vou vir sem demora. Então, não está falando da volta de Cristo, mas do juízo dele, da intervenção dele sobre a igreja. Então, Deus falou à igreja primeiro. E agora ele continua falando à igreja de coisas que vai acontecer. Então, capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, depois do juízo sobre as igrejas, o tempo que eu determinei para que as igrejas se arrependam, convertam, volte para mim. Ele falou para a igreja de Filadélfia que ele ia protegê-la da tribulação que viria sobre todo mundo daquela época para provar. E muitos irmãos que foram capturados na Ásia, e por isso que a Ásia, Éfeso, foi chamada como a cidade
dos mártires, ou a entrada dos mártires, porque eles iam para a prisão em Roma, e Roma não cuidava dos prisioneiros. Então, muitos discípulos na prisão não só morreram de fome, literalmente, porque o governo não cuidava dos prisioneiros, mas também de peste, de doença, porque eles viviam num ambiente úmido, sujo, onde muitos discípulos morreram de doença na prisão. Por anos você ficava preso na prisão em Roma, eles nem lembravam de você. Quando lembrava, já passou 2 anos. E quando lembrava, você era apenas ossos dentro da prisão, porque você morreu e seus ossos lá estavam. Além de colocar os discípulos à morte pública em todo o império, sendo mortos, queimados vivos, comidos pelas feras, colocado em sacos de estopa com víboras, lançado ao mar. Ou seja, a igreja está sofrendo dores, mas Deus falou que ia proteger a igreja da Filadélfia diante das tribulações, porque a igreja estava guardando a palavra de Deus. E então Deus está dizendo para João, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois destas coisas. Verso 2. Imediatamente eu achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Então, a primeira coisa que João vê, um trono. E no trono, alguém sentado. O trono é símbolo da soberania de Deus. Deus é soberano sobre os reis da terra. E as nações, nas Escrituras, elas se apresentam como servas de Deus. E elas existirão enquanto cumprirem o propósito de Deus. Quando elas deixam de cumprir o propósito de Deus, Deus as visita em juízo e impõe juízo sobre as nações. Então, quem está no controle do universo? Quem está no trono? Deus. Deus está sentado. E esse que se acha sentado, ele começa a descrever Deus. Não tem como falar, mas ele começa a descrever a natureza de Deus. E disse, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. A pedra de jaspe é branca. E a brancura dessa pedra mostra a santidade de Deus, mostra a pureza de Deus, mostra a eternidade de Deus. Também diz de sardônio. O sardônio é uma pedra meio que cor de fogo. Fogo. Então, branco, mostrando a graça de Deus, a santidade de Deus, mas ao mesmo tempo o juízo de Deus. Deus está sentado no trono e ele estende graça, mas ele também retribui com justiça aqueles que vivem no pecado e o despreza. E, ao mesmo tempo, ele disse, e em redor do trono, um arco-íris. Quando você pensa no arco-íris, você pensa no amor de Deus sobre Noé, sobre a sua família, sobre o cuidado de Deus sobre Noé e a sua família, e sobre a aliança que Deus fez com Noé. Que Deus é fiel na sua promessa. Então, irmão, quando você estiver vivendo o sofrimento, lembre-se, Deus tem o controle total. Deus é santo e Deus é justo. Ele estende a sua bondade, mas ao mesmo tempo o seu juízo. Mas ele é fiel. Ele prometeu. Ele disse para nós que ele não lembra mais dos nossos pecados. Mas eu sei que é difícil para nós perdoar nós mesmos. Nós perdoamos todo mundo. E nós falamos do amor de Deus para as pessoas. E nós abraçamos e acolhemos. E nós demonstramos graça. E não importa os erros das pessoas. Mas quando nós erramos, eu falo de mim, quando eu erro, puxa, quantas vezes eu já falei com Deus, Deus, eu não quero acordar amanhã. Eu quero morrer hoje.
porque eu ofendi o Senhor e eu não quero ofender mais o Senhor. O pecado que eu pratico ofende o Senhor, agride o Senhor. E eu não quero mais. Me mata. Quantas vezes eu orei a Deus assim? Mas eu vi pessoas cometendo os mesmos erros que eu cometi, os mesmos pecados, e até piores. E eu sempre falei com essas pessoas: olha, o amor de Deus é maior do que os seus pecados. Eu sempre abracei essas pessoas, eu sempre tomei pedrada protegendo essas pessoas, porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Então eu não revelo o pecado das pessoas. Porque se eu faço isso, e se você faz isso, eu vou dizer uma verdade das Escrituras. Você está sob maldição divina. Nós não lemos as Escrituras e por isso nós ouvimos coisas que alguém fala e não acreditamos. Eu vou te lembrar. Você lembra de Noé? Depois que terminou o dilúvio, ele já estava, o arco-íris, Deus provou o cuidado, o amor, a bondade, a fidelidade dele, a proteção dele. Ele fez uma plantação de uvas, depois fez vinho, embriagou-se, ficou bêbado e ficou nu na sua tenda. Cã, filho de Noé, viu Noé bêbado, viu Noé nu. E o que ele faz? Em vez dele cobrir a nudez de seu pai, ele expõe a nudez do seu pai a seus irmãos. E seus irmãos pegam uma coberta, anda de costa e cobre a nudez do seu pai. Quando Noé acorda, o que ele faz com Cã? Ele amaldiçoou Cã, porque Cã expôs a nudez do seu pai. E é isso que acontece. Se eu exponho o pecado dos meus irmãos, das minhas irmãs, das pessoas, eu fico sob a maldição de Deus. Mas se eu sou discípulo de Cristo, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Aqui é a minha cachorra que está assistindo a aula e ela está dizendo amém. Ela está aqui ouvindo a aula. Se ela continuar dizendo amém, eu vou abrir a porta para ela sair. Então, irmãos, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Se você vê seu irmão pecar, você vai até ele, conversa com ele. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não te ouvir, você leva testemunha. Se ele não ouvir, leva ao conhecimento da igreja. Se ele ouve a igreja, ganhamos. Mas você cobre, você abençoa. Então, a graça de Deus é manifesta, mas também o juízo de Deus é manifesto. Por isso, o arco-íris. Continuando, diz: vi também 24 tronos, 24 anciãos, vestidos de branco, e cujas cabeças estão com coroas de ouro. O número 12, na linguagem apocalipse, significa religião organizada. Por quê? Por causa dos 12 patriarcas do Velho Testamento, as 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos. Então, eles estão vendo a totalidade, representando a totalidade da liderança do povo de Deus, do Velho e do Novo Testamento. E esses têm coroas de ouro, eles estão reinando com Cristo, com o Senhor, mas eles estão vestidos de branco, eles reconhecem que eles foram absolvidos por Deus. A graça de Deus está sobre eles. Então, 12 representa a religião organizada. Os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel, cada um sendo representado aqui. E os 12 apóstolos. Agora, nós sabemos que havia mais de 12 apóstolos, mas aqui só está representando, o número representando a totalidade da liderança do povo de Deus que reconhece a absolvição de Deus
e também a graça de Deus, colocando eles para reinar junto com Cristo no trono. No verso 5 diz: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, quando Deus se revelou a Moisés, lá no livro de Êxodo, lembra? Quando Deus estava falando com Moisés, saem relâmpagos, vozes, trovões, e inclusive no Monte Sinai, ainda hoje, diz a Bíblia que havia fogo, e os arqueólogos investigando aquela área, eles têm a parte superior daquela montanha queimada em profundidade, mostrando a arqueologia, mostrando a manifestação de Deus a Moisés no Monte Sinai, e mostrando aqui para a igreja, lembrando a igreja que do trono de Deus sai o juízo, a ira, a indignação, fogo. Os 7 espíritos, 7 é um número perfeito, um número completo, perfeito, na linguagem apocalíptica. Então, falando do Espírito Santo. Mas também no verso 6 diz: e diante do trono, como que mar de vidro. No tabernáculo havia um mar de bronze, que fazia a separação no templo do santo lugar, do santíssimo lugar, um mar de bronze, mostrando uma separação. E, por um momento, nós estamos separados de Deus. Deus está no céu, nós aqui na terra, a igreja do primeiro século, sofrendo opressão e perseguição por parte do Império Romano, Deus no céu, no trono, assentado, vindo às igrejas, estabelecendo o seu juízo sobre as igrejas, virá sobre o mundo daquela época para estabelecer o seu juízo sobre o mundo daquela época, como vem no nosso mundo, estabelecendo o juízo, a retribuição. No final do livro, nós vamos ver que a besta já está no inferno. Falso profeta já está no inferno. E que o diabo será lançado no inferno. Mas você vai ver isso lá no capítulo 20, quando nós chegarmos lá. Então, Deus está julgando o mundo. Deus está julgando a igreja. Ele estabelece a sua graça, mas também o seu juízo. E diante do trono, só um minuto para eu abrir a porta para a cachorra sair aqui do quarto, porque ela está incomodada aqui. Um minutinho. Perdão, ela já saiu. E diz que diante do trono há esse mar de vidro semelhante ao cristal. Da mesma forma que João estava na ilha de Patmos e o mar separava ele das igrejas, Deus está no céu, nós aqui na terra. E há uma separação por um momento, mas no final do livro, no capítulo 22, esse mar não vai existir mais, que fala do juízo final, do estabelecimento do reino eterno do nosso Deus no céu para sempre. Mas, da mesma forma que o mar de bronze separava o santo lugar do santíssimo lugar, Deus está, em breve tempo, separado do seu povo. E diz que esse mar é semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e em volta do trono, 4 seres viventes. E esses seres são anjos, serafins, que os profetas, tanto em Isaías, Ezequiel, falam sobre eles. Anjos, Isaías capítulo 6, falando dos serafins que servem a Deus, e eles adoram a Deus, e eles cobrem o rosto, e eles reconhecem a grandeza de Deus. Então, Deus está mostrando um exército celestial que o protege. Não que Deus precisa, porque esses anjos são seres criados. Eu só estou dizendo, olha,
César tem a sua guarda pretoriana, mas olha a minha. César exige adoração, mas olha quem está me adorando. Vamos ver esses 4 seres, diz, cheios de olhos, por diante e por detrás. Esses seres são ministros de Deus, enviados por Deus. Inclusive, Hebreus capítulo 1 diz que os anjos, Deus os envia, são conservos nossos, e Deus os transforma em labareda de fogo para estabelecer seu juízo. E em ventos, tempestades, Deus usa desastres naturais para impor seu juízo sobre nações inteiras, sobre uma cidade, sobre um povo. Não é apenas um desastre natural. Deus está usando esse desastre para impor o seu juízo, chamando o povo ao arrependimento. Mas diz que o primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O leão representa os animais selvagens. Mas quando você olha para o Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o leão, o rei, o soberano dos reis da terra. Também diz que o segundo é semelhante ao novilho. E quando você lê o Evangelho de Marcos, você vê Jesus como um servo. Mas os novilhos, ou boi, eram animais domésticos que trabalhavam. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como um servo. Também disse o terceiro como rosto de homem. Então, tem a inteligência de homem. E nós vemos no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E, por último, o quarto como a águia, representando aí os pássaros. Mas o Evangelho de João fala daquele que veio do céu, Jesus Cristo, e que voltou ao céu, ao mesmo tempo que representa toda a criatura em constante louvor e adoração a Deus, o leão, os animais ferozes, o boi ou o novilho, os animais domésticos, o homem, e a águia, as aves. Toda a criação de Deus, aqueles seres espirituais, anjos, criados por Deus, representa toda a criação de Deus, mas ao mesmo tempo o Filho de Deus, que é rei, que é servo, que é o Filho do homem, que é aquele que veio do céu e que voltou ao céu. Mas diz também que os 4 seres viventes, eles, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Você pode ler Isaías capítulo 6, os anjos estão adorando o Senhor, e eles têm 6 asas. 2 delas cobrindo o rosto, mostrando que eles nem são dignos de adorar o Senhor. Irmãos, quando nós reconhecemos a santidade, a grandeza de Deus, e nós, como pecadores, nós aproximamos diante dele com alegria, porque a graça dele nos alcançou, mas nós nos apresentamos com humildade diante dele, com submissão perante ele, não com arrogância. Os anjos adoram ao Senhor. Se você ler Isaías 6, você vai ver que os anjos estão se cobrindo, adorando a Deus, mas se cobrindo ao mesmo tempo. E disse